Congresso adia a votação do veto ao orçamento impositivo. É com Levi Guimarães. Foi adiada para hoje a votação do veto do presidente Jair Bolsonaro ao item que dá ao Congresso o controle sobre 30 bilhões de reais a mais do orçamento impositivo. A princípio, o veto seria analisado nesta terça-feira em sessão conjunta com deputados e senadores. Para que se chegasse a um consenso com o governo, evitando novos conflitos, eles esperavam o envio de 3 projetos, os chamados PLNs, traçando regras para a distribuição desses 30 bilhões, buscando um meio termo, nem tudo para o Poder Executivo e nem tudo para o Legislativo. Assim, o veto de Bolsonaro seria mantido. O presidente do Congresso, Davi Alcolumbre, disse que esses projetos só chegaram às 5 da tarde e que, com isso, houve reclamações, principalmente de senadores, de que não havia tempo hábil para ler, analisar e votar os textos no mesmo dia. Alcolumbre concordou. Eu aceitei a manifestação como justas, porque os congressistas estão tendo 1 hora para analisar a regulamentação de uma matéria importantíssima para o Congresso, para o parlamento brasileiro e para o país. Com isso, a sessão foi suspensa antes da votação do veto à lei do orçamento e os senadores chegaram ao acordo de que os 3 projetos recém-enviados pelo Planalto vão passar pela tramitação normal, primeiro pela Comissão Mista de Orçamento e depois pelo plenário do Congresso. O líder do governo no Senado, Fernando Bezerra Coelho, do MDB, defende a redistribuição dos 30 bilhões, dos quais aproximadamente 15 ainda poderiam ser aplicados pelos parlamentares. Transferimos a responsabilidade para organizar o orçamento impositivo para o governo federal. E o governo federal está mandando para cá da forma que ele acha a mais adequada. Porque havia realmente muitas lacunas na regulamentação do orçamento impositivo. Ninguém quer que a máquina pública pare. Já o senador Álvaro Dias, do Podemos, critica a disputa entre governo e Congresso. É uma queda de braço entre eles, né? Entre o grupo que representa o Centrão no Congresso e o governo. Na verdade, não se altera nada. Mantém-se o propósito. É a distribuição de 15 bilhões sem critério de prioridades. A sessão do Congresso que pode analisar os vetos do presidente Jair Bolsonaro deve ser retomada na tarde desta quarta-feira. A tendência atual é que o veto ao orçamento impositivo seja mantido para que, na semana que vem, os textos complementares enviados pelo governo sejam aprovados pela Comissão Mista de Orçamento e pelo plenário. De Brasília, Levi Guimarães. Há uma aberta disputa entre o presidente Jair Bolsonaro e os principais líderes no Congresso Nacional. O presidente do Senado, o senador Davi Alcolumbre, que é também presidente do Congresso Nacional, articulou este acordo. O presidente Jair Bolsonaro evita o termo acordo. O governo demoniza também qualquer possibilidade de falar em negociação com o Congresso Nacional. A palavra nova é entendimento. O presidente do Senado evitou atirar primeiro, como foi o caso do presidente do Senado, da Câmara, Rodrigo Maia, o presidente do Supremo, Dias Toffoli, e Celso de Mello, ministro do Supremo, que saíram atirando no governo depois da fala do ministro-chefe do Gabinete de Segurança Institucional, General Heleno. E nessas conversas, alguns líderes pediram uma censura pública no ministro General Heleno. O governo não aceitou, mas aceitou sim dividir os 30 bilhões, 15 bilhões para o governo e 15 bilhões para os deputados e senadores ávidos e numa crise de abstinência destas verbas públicas para azeitar as campanhas eleitorais. O cenário é o seguinte: o governo pode votar hoje os vetos presidenciais, manter os vetos, ou seja, não dividir com o Congresso Nacional os 30 bilhões, mas ficariam aí, nesses projetos, o novo ajuste, deixando verbas para os deputados e senadores administrarem. O presidente Bolsonaro entendeu que ganhou a opinião pública com esta negativa em repartir dinheiro com os deputados e senadores. Olha, não se pode estar ao mesmo tempo dentro do ônibus e fora do ônibus. O Congresso administra o orçamento
e, ao mesmo tempo, fiscaliza o orçamento nesta investida em executar o dinheiro que geralmente é executado pelo Executivo, pelo governo federal. Esta queda de braços gerou encontros com o ministro Paulo Guedes e isso poderá sofrer reflexos na manifestação convocada agora para o meio do mês. Então, é possível, sim, que o governo converse com o Congresso Nacional, mas que também não transfira poderes para o Congresso, que está combalido perante a opinião pública. Hoje, um novo round é esperado. Pois é, nós temos que evitar as narrativas maniqueístas, né, de que o Congresso só tem bandido e oportunista e o Executivo representa o bastião da virtude. Mas, dito isso, existe sim um centrão um tanto fisiológico e chantagista no Congresso e estamos em ano eleitoral. Então, fica tudo parecendo realmente uma ambição desmedida por mais recursos, né? E isso pega muito mal. O presidente Bolsonaro capitaliza em cima da narrativa anti-establishment, anti-sistema. Apesar de ter ficado quase 3 décadas ele mesmo como um parlamentar, ele capturou muito bem esse sentimento popular no Brasil contra a política, ou a velha política, que é muito bem representada pelo centrão fisiológico no parlamento. Então, a fala do general Heleno, ela ecoa perante a população, porque a população sente esse oportunismo. E como não existe mais mensalão, como o PT fez para comprar o Congresso, e como os ministérios não foram divididos com feudos e nacos partidários, e sim montado de forma basicamente técnica, isso gerou uma mudança no relacionamento entre executivo e legislativo. Gerou um protagonismo maior do parlamento, e ao mesmo tempo parece que está despertando aí uma ambição grande demais em alguns deputados. Veja, o governo não vai apelar para a compra dos deputados e senadores. O governo não vai entregar os ministérios dessa forma política. Então, quando todo mundo pressiona que é preciso negociar, articular mais com o Congresso, é preciso definir o que se quer dizer com isso, né? Porque não há possibilidade mais no Brasil hoje em dia para esse tipo de relação espúria de toma lá da cá e compra escancarada de deputados. Se os deputados querem resgatar a credibilidade do parlamento, eles precisam abandonar as táticas chantagistas.